Olá pessoal, meu nome é Jacó Atias, sou professor de design gráfico e o vídeo de hoje é o tão aguardado ensinamento sobre Node Editor. Sente-se sua cadeira, agarre aquele lanche e vem comigo. O Node Editor é uma ferramenta essencial para gerar materiais realísticos e acabamentos nas suas renderizações. Ele tem várias aplicações: materiais, cena e texturas. A nossa aula vai abranger o básico de cada, mas o foco será nos materiais, ok? Sabemos que o Blender trabalha com shaders, correto? E cada um desses shaders foi desenhado para imitar um determinado tipo de material. Glossy para objetos metálicos, Diffuse para imitar materiais rugosos e Glass para imitar vidro e por aí vai. Cabe você conhecer a fundo cada um deles. Vamos falar de comida agora, ok? Sabe aquela comida que a sua mãe faz que fica tão bonita na mesa e maravilhosa aos olhos? Por incrível que pareça, esta comida não saiu do supermercado ou da geladeira daquela forma. Ela passou por vários e demorados processos: lavado, temperado, assado, cozido e etc. Nossos shaders são exatamente isso. São como alimentos crus, e o uso do Node Editor fará o trabalho de tempero e cozimento para que esse prato fique delicioso. Em termos técnicos, esse processo é chamado de composição ou acabamento. Mas chega de blá 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 e vamos ao que interessa. O objetivo dessa aula é explicar Node Editor para iniciantes, então a gente vai bem devagar. Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso tutorial de Blender. Meu nome é Jacó Atias, sou professor de design gráfico e agora é a parte prática do nosso tutorial. E vamos começar. O Node Editor. Repare que você está vendo nossa cena padrão. Eu já criei uma esfera aqui, tem um planozinho por baixo. Nada demais, somente isso. Coloquei a câmera para você ficar visualizando ela renderizando tempo integral. Então, isso aqui já está sendo renderizado. Então, vamos lá. O editor de nós funciona da esquerda para a direita. É a forma de leitura dele. E de cima para baixo, na questão dos inputs. Cada node pode ter infinitas saídas para infinitos nodes, porém só entra um de cada vez nas entradas. Então não adianta eu tentar tirar esse cara aqui e colocar aqui, não rola. Esse aqui é o nosso material padrão, o Diffuse. Como já vimos atrás, o Diffuse é somente uma cor opaca, sem brilho, que é somente para referenciar cor no objeto. O nosso trabalho vai ser bem simples, né? Ensinar você o básico de edição de nós. Então eu estou aqui. Então eu criei um material chamado tutorial e vou para a parte de compositing. Tá? Então entendam que este material output é o nosso objeto. É uma representação lógica do nosso objeto aqui no Node Editor. Esse surface simboliza a superfície, o volume simboliza o volume e o displacement simboliza a rugosidade do objeto, ou bump ou normal, essas parafernália que você já conhece. Então notem que o nosso diffuse nós temos três entradas: uma amarela, que é a entrada de cor ou de um mapa de cores conhecido como imagens. Nós temos aqui uma entrada cinzenta, que é para valores de entre 0 e 1, infinitamente valores entre 0 e 1. Isso corresponde a 0,1, 0,2, 0,000,300 e até 1. Ok? Esse valor aqui também recebe um mapa de binário, que são mapas que são uma imagem em escala de cinza. Ok? Um mapa de values da imagem para quem está mais entendido aí do Photoshop e tudo mais. E esse aqui é o normal. E o normal é essa entrada azul. A entrada azul ela é referente à transformação, à movimentação. É referente, ele recebe três valores: o x, o y e o z, que são os valores de coordenada, de transformação. E nós temos esse verdinho. O verdinho é os shaders, ok? Material do próprio Blender. Então vamos começar. Então, por padrão já tem algumas informações, né? Já vem de padrão. Por exemplo, a cor já vem a branca, né? Eu posso vir aqui e mudar. Meu Blender está bugado. Ok, funcionou agora.
eu posso vir aqui mudar essa cor e corresponde instantaneamente aqui. Esse roughness é responsável pela rugosidade do objeto. Você pode ver que ele fica um pouco mais escuro, dá a entender que ele está um pouco mais a superfície está um pouco mais rugosa. E o normal eu não posso mexer diretamente, pois ele já tem os seus valores padrão, que é x1, y1 e z1. Ok? Então, basicamente, isso aqui é um processo. Imagine como o exemplo que eu dei sobre o alimento. Aqui o seu alimento está cru e ele vai passar por esse processamento. Ele vai passar por um processamento de diffuse e esse processamento vai ser direcionado até a superfície do objeto. Por enquanto é só este o tratamento que ele está recebendo no momento. Mas vamos colocar algo a mais. Lembre-se que você não está limitado a somente esta linha, você pode colocar infinitos nodes aqui dentro para ficar bem legal, para ficar bem rico a sua imagem. Então, coisas que você pode fazer. Esse column é nada mais nada menos do que um texture, um input de RGB. É esse mesmo cara aqui, sim, porque é a mesma coisa. Se você conectar esse cara aqui, nada muda. Mudou aqui porque a cor está diferente realmente. Assim como você pode direcionar as cores, né? Você também pode estar direcionando uma imagem. Eu tenho aqui já carregado uma imagem, mas eu vou fazer aqui para que vocês aprendam mesmo. Então, Shift A, eu vou adicionar um node de imagem. Então, obviamente, eu vou em texturas e vou procurar Image Texture. Não é Environment Texture, tá? É Image Texture. Environment é para outra coisa. Então, aqui eu já tenho uma imagem carregada, que é uma imagem de ferrugem, que no nosso tutorial a gente vai estar trabalhando com isso daí. Então vejam que eu posso estar fazendo isso. Ok, Jacó, essa bolinha amarela, ela é obrigatoriamente tem que ser conectada amarela? Não. Para que ela funcione da melhor maneira possível, você de preferência conecte ao seu correspondente. Porém, isso daí não é uma regra, ok? Porque se você pega um mapa de cores e tenta colocar aqui nesse cara aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar somente o que esse cara aqui compreende, que é os values. Aqui também mesma coisa, só que você tem que saber o que está acontecendo. Então esse cara aqui vai tentar buscar a informação x, y e z dessa imagem. Não sabemos como isso é tratado, mas nós temos nodes que convertem essa informação para ele. Por exemplo, eu quero fazer com que essa imagem, ele tente transformar essa imagem em relevo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma conversão, eu vou usar um vector de bump. Por quê? Porque o bump ele recebe os valores de 0 e 1, como vocês viram lá no nosso vídeo de normal mapping ou bump mapping. Então, eu vou conectar aqui, ó, no height, na altura, e ele vai converter essa informação em normal. E eu posso vir e conectar aqui. Eu já tenho, e ele vai tentar extrair dessa imagem essas informações. Mas, já com o meu material, eu vejo muita gente fazer, você mesmo nos seus vídeos, a usar o Diffuse com Gloss. Ok. Para você usar o Diffuse com Gloss, você precisa fazer uma mistura de materiais. E para você fazer isso, você tem que usar um shader que faz esse trabalho para você, que mistura dois shaders. Então, eu vou aqui no Shift A e vou em Shader e adicionar um Mix Shader. E agora, aqui eu tenho um segundo slot, que está em branco, que eu vou colocar o meu segundo shader. Cabe a ele você usar o que você quiser. O mais comum é o Glossy, que é responsável por dar brilho, por dar reflexo na superfície do objeto. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um Diffuse, tem uma imagem difusora, né? Que está enviando para esse Mix Shader e está apresentando na superfície do meu objeto. E esse Gloss está brigando com esse Diffuse por um espaço também. E como é que sai o resultado dessa batalha? Sai empatado, 50 a 50. Como eu sei disso? O Mix Shader é responsável pela mistura desses dois shaders. E o que vocês podem ver aqui, o fator está em 0.5. Como vocês podem ver pela barrinha, estava bem no meio, correto? Então ele vai usar 50% do Diffuse e 50% do Gloss. Mas já eu não quero usar, eu quero usar 100% do Diffuse. Então você desliza a barra toda para a esquerda e ele está usando 100% do Diffuse e 0% do Gloss. Como isso funciona? O Factor corresponde a uma porcentagem desses dois valores. Então, eu colocando todo para a esquerda, ele está usando 100% deste valor.
Se eu colocar tudo para a direita, ele vai estar usando 100% deste valor. Ok, Jacó, compreendido. Porém, e se eu quiser fazer com que determinada parte deste material receba glossy e determinada parte receba o diffuse? Quem é que controla esses dois shaders? É o mix, correto? Correto. Mas quem é que controla o fator de cada um deles? É o factor do mix. E vocês podem ver que ele tem uma entrada cinzenta. Então basta eu aplicar um mapa aqui de cor preto e branco, uma escala de cinza, e ele vai interpretar. Vamos criar um bem rapidão aqui só para esclarecer. Então vamos lá. Ok, então para mim misturar esses dois shaders aqui, mas de forma a eu dizer onde eles devem morar cada um, eu vou adicionar uma outra imagem. Eu posso vir aqui e copiar essa aqui com Shift D. Eu posso vir aqui e fazer o input de texture, image texture, perdão. Vou colocar aqui em qualquer lugar e vou chamar aqui o nosso mistura e vou conectar aqui. E olha só o que vai acontecer. Tada! Fica meio zoado de ver porque fiz bem grande a textura, né? Mas vocês podem ver que está funcionando. A parte que está negra está recebendo o diffuse, ok? E a parte que está branca está recebendo glossy. Ah, interessante. Então quer dizer que tudo que é escala de cinza ou preto e branco eu posso estar colocando no factor para fazer a divisão. Exatamente. Porém, há outras formas de você fazer essa divisão mais dinamicamente. O Blender vem com algumas texturas padrão, que vem o Musgrave, o Noise, o Point, o Sky, o Voronoi, o Wave. Cada um desses tem que conhecer cada um para ver qual é o padrão que ele cria. Então, eu gostei para a gente fazer assim uma bola de metal bem dividida assim, onde está enferrujado, onde está bom. Eu gostei do resultado do Musgrave. Se você tiver o Node Wrangler habilitado, segure Ctrl Shift e clique no Musgrave Texture para mostrar o que ele está fazendo. Então você pode ver que o Musgrave está jogando, olha, preto e branco. Então antes de eu plugar aqui no Factor, eu vou brincar aqui um pouco com essas informações e ver quais são os resultados que eu posso conseguir com ela. Vou usar aqui o 8.8. Agora vamos plugar e ver o resultado. Olha só que legal. Então a nossa esfera tem uma parte que está enferrujada e outra que não. Então essa é a beleza do Mix Shader, né? Então você pode brincar um pouco com essas funções aqui. Então vamos agora pensar o que está faltando. Está faltando aqui um pouco de relevo no nosso objeto. Então há várias formas de você hackear essa informação. Uma delas é se você já tem a textura, você vai usar a textura já pronta, né? Mas caso eu não tenha, eu vou simplesmente aproveitar essa imagem. Como? Eu posso, como eu mostrei, eu vou criar um vector bump e vou falsificar esse relevo aqui, tentando tirar alguma informação desta imagem. Então vou plugar aqui no height e plugar no normal do diffuse. Por que no normal do diffuse e não no normal do glossy? Porque é o diffuse que está tratando essa ferrugem aqui. Não te impede de colocar, você vai ter uns resultados um pouco diferentes, né? Mas não impede, essa é a sua liberdade artística. Você pode controlar aqui se estiver muito forte o bump, tá? E algumas pessoas gostam de usar, em vez de usar o bump direto aqui, usar direto no displacement, tá? Não tem problema nenhum, só que o displacement vai aplicar em todo o objeto e realmente dá a impressão que fica bem mais legal, né? Mas fica a seu critério. Eu pessoalmente gosto mais no displacement, está funcionando melhor aqui. Mas nada lhe impede de usar no normal. Só que aqui você está restringindo que ele funcione somente no diffuse. Ok, galera? Fiquem com Deus, não deixe de curtir e compartilhar o canal. Um abraço a todos vocês e até a próxima.